fato histórico. Onde quer que os socialistas chegaram ao poder, eles criaram uma nova elite, ainda mais corrupta, ainda mais opressora e ainda mais desgraçada do que os capitalistas que eles tiraram do poder. Cuba, onde ninguém gosta de falar, existe uma elite que passa muito bem, obrigado, enquanto os cubanos vivem nas necessidades primárias. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um engodo. Ou seja, uma coisa é a propaganda que o socialismo faz de si mesmo. Outra coisa é o socialismo real. O socialismo que existe neste mundo já faz um século. Em todos os governos socialistas que existiram no mundo, isto aconteceu. Se a ideologia socialista continuar vingando no nosso país, continuar crescendo, continuar vicejando, continuar fazendo com que esse país seja cada vez mais comunista, eles irão vencer sempre. E nós iremos sempre ficar do lado do ora veja. Teremos uma elite governante cada vez mais corrupta, cada vez mais poderosa e um povo cada vez mais sonso, cada vez mais dormindo. Você pode dizer que o gigante acordou. O que eu digo é que o gigante nunca esteve tão dormente. Na verdade, acho que ele está em coma profundo. Porque quando você não enxerga os males que afligem a você, você vai às ruas e protesta. Alguém mais inteligente do que você irá manipulá-lo e usar essa sua indignação como combustível para aprofundar ainda mais os nossos males. Só existe uma saída para o Brasil: jogarmos na lata do lixo da história esta ideologia macabra e assassina, chamada socialismo, que já matou milhões de pessoas ao longo desses 100 anos em que existe no mundo e continuará matando, corrompendo e fazendo mal. O cristão pode ser de esquerda? É que Marx de maneira nenhuma permitiria que o revolucionário, isso é, o proletariado, aqueles que estariam na cadeia trabalhista, pudessem ascender à religião. Para Marx a religião era uma torpeza, ele chamava ela de ópio do povo. Era um veneno que ia matando a população, não permitindo que ela enxergasse o que estava trazendo para ela e os malefícios que ela estava absorvendo. Diante disso, o Marx acreditava que a sociedade feliz e a sociedade igualitária era a sociedade sem propriedade privada, sem família e sem religião. Por isso, eu queria perguntar para você, qual cristão poderia seguir a ótica de Marx para tentar aplicar igualdade, uma vez que nós temos uma carta magna que é o Evangelho, e ele traz para nós o conceito de Jesus, e este conceito está infinitamente ou incomparavelmente acima do Marx. Não, o cristão não pode ser socialista, o cristão não pode ser de esquerda, porque é incompatível com a ideologia da Bíblia. Vendo que não conseguiriam acabar com o cristianismo batendo de frente, os socialistas mudaram de tática, decidiram se infiltrar na igreja e implodi-la por dentro. A primeira vítima foi a Igreja Católica, a maior representante cristã do mundo e também do Brasil. Eles passaram a inserir a teologia da libertação na Igreja Católica do Brasil nos anos 60, após o Concílio Vaticano II. A teologia da libertação é uma pseudo-abordagem cristã para a libertação dos oprimidos, fazendo análises socioeconômicas visando a preocupação social com os pobres e a libertação política dos povos oprimidos. Essa contextualização foi necessária para demonstrar que as garras do socialismo já seguram o pescoço do cristianismo no Brasil desde muito tempo. Mas por que isso não foi intenso nas igrejas evangélicas? A própria teologia da libertação teve expoentes protestantes no Brasil já na década de 70, mas alguns fatores influíram para que eles não tivessem êxito. As denominações evangélicas no Brasil são altamente diversas e pulverizadas, diferentemente da Igreja Católica, que possui uma hierarquia rígida, regramento jurídico próprio e ritos litúrgicos padronizados. Além disso, o número de evangélicos no Brasil era pequeno, sendo cerca de 5% da população brasileira nos anos 70, enquanto os católicos representavam mais de 90%. Além disso, a Igreja Católica havia empregado várias resistências contra o comunismo, como
o Decretum contra Communismum de 1949, redigido pelo Papa Pio XII, que inclusive determinou a excomunhão daqueles católicos que viessem a apoiar o comunismo. O intento dos socialistas foi alcançado quando, em 2002, membros da Igreja Católica foram responsáveis por conseguir uma quantidade de votos expressiva para o candidato do Partido dos Trabalhadores. 16 anos à frente, o establishment socialista foi quebrado quando um candidato que ninguém imaginava sequer chegar ao segundo turno foi eleito, e isso deixou a elite socialista em choque. Eles não entendiam o que estava acontecendo e qual a razão de terem perdido a eleição. Começou uma caça às bruxas com histórias sobre fake news, disparos de mensagens em massa e as mais diversas teorias da conspiração foram cogitadas, mas no fim, eles se tocaram que o número de evangélicos havia aumentado muito desde os anos 2000, sendo quase 30% da população. E ainda mais grave, eles perceberam que não possuíam capilaridade nesse grupo. Muitos evangélicos são conservadores, mas um ponto de suas denominações é extremamente libertário, por serem denominações de múltiplas vertentes, sem uma autoridade central ditando as regras em uma hierarquia. Eles possuem núcleos muito mais difíceis de serem penetrados. E aliando isso com o crescimento da informação descentralizada e distribuída, temos uma verdadeira bala de prata contra o socialismo. É fato que muitos evangélicos fizeram campanha ativa a favor de Bolsonaro, como também é fato que muitos católicos fizeram campanha a favor de Lula, mesmo sabendo que pelas regras da Igreja Católica não poderiam apoiar políticos socialistas, como ele mesmo se autodenominou, como um socialista refinado. O direito à liberdade religiosa é um direito de primeira geração, não pode ser atacado pelo Estado, e é exatamente isso que está sendo proposto: atacar religiosos em razão de suas escolhas políticas. Isso é inadmissível, seja dentro da ética libertária ou dentro de um Estado democrático de direito, como tantos esquerdistas enchem a boca para falar. Vemos exemplos próximos de nós quando o Estado tenta intervir na liberdade religiosa. Basta uma rápida busca na internet para verificar os inúmeros casos de perseguição religiosa que estão ocorrendo na América do Sul. O que está acontecendo aqui na Nicarágua, um país aqui muito próximo de nós. Meu irmão, a Igreja Católica lá está sendo perseguida, não pode celebrar missa, os fiéis não podem entrar na igreja. A polícia e o exército estão na porta das igrejas. Aí você me pergunta, por que isso está acontecendo lá? Meu irmão, é por perseguição política. O que é que acontece lá na Nicarágua? O presidente Daniel Ortega não permite a liberdade de imprensa. Meu irmão, minha irmã, se isso fosse aqui no Brasil, eu não podia estar falando isso, que eu podia ser morto, podia ser preso. Então, é mais ou menos isso que acontece. Os jornais não podem publicar nada, nenhuma matéria contra ele. A televisão não pode passar nada contra ele. Todo mundo tem que ser a favor dele. Aí você pode me perguntar, quanto tempo ele está no poder lá? Há 25 anos. E todo mundo que tenta ser presidente, ele manda prender. Veja que situação a Nicarágua se encontra hoje. E a igreja começou a criticar essa posição do presidente Daniel Ortega, e ele, não gostando dessa posição, começou a prender os padres. La frontera de Peñas Blancas, la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Este es el momento en que las hermanas misioneras de la caridad están siendo prácticamente, bueno, ya fueron expulsadas por el régimen de Daniel Ortega. Recentemente vimos até uma âncora da CNN dizendo que se você citar determinados versículos da Bíblia nas ruas ou até na internet, você poderá ser preso por determinadas intolerâncias, segundo ela. Bom, mas isso é algo novo? Em parte, sim. Está se aprofundando. Eu quero mostrar para vocês um exemplo do que está acontecendo na China e na Rússia, por exemplo. Bom, e aí essas liberdades sendo tiradas, liberdades de culto religiosas em vários lugares. A China é um grande exemplo a não ser seguido, mas que muitos países seguirão em breve. China estabelece comitê para desenvolver cristianismo comunista. Isso mesmo. Isso, de certa forma, já está acontecendo no Brasil? Sim. Já foi prometido que isso precisa ser mudado, né? Essa questão da religião, da fé, e trazer o socialismo para dentro da igreja.
né? O pensamento socialista. O que diz aqui num próprio site marxista? Eu separei um trechinho aqui, ó. O materialismo e Deus. E Deus ele coloca entre aspas. Presta atenção nesse trecho aqui para você entender. Então, olha só. Cultivar a matéria. Ó. Cultivar uma equipe de pessoas religiosas que sejam adeptas da visão marxista da religião. Isso, de certa forma, já está acontecendo no Brasil. Por isso que você está vendo aí já grupos cristãos de esquerda, né? Cristãos socialistas, aí já estão indo para Brasília, não sei o que lá. Então, muito cuidado, tá? Diz assim, ó. O marxismo tem base filosófica materialista. Para um materialista, Deus não existe. Eu já poderia parar aqui. Então essa visão é o quê? A religião só vai ser um modo de controle do povo. Para implementar os ideais comunistas é necessário destruir a religião. O comunismo é baseado no materialismo, no mais radical ateísmo. O comunismo nega Deus, nega a alma e a sua imortalidade. Religião cristã instituiu a família, o afeto paternal, a solitude dos pais. O comunismo, por sua vez, destrói a família. O cristianismo pregou a sã moral, o temor a Deus, a prática do bem, a obediência aos princípios da consciência do indivíduo. As ideologias comunistas lutam contra essa moral e suprimem a consciência individual em troca da chamada consciência coletiva, isto é, consciência do partido da comunidade. O cristianismo exige o respeito à mulher, cultua a honra e a dignidade humana. O comunismo faz da mulher um objeto de negócio, desvalorizando-a como ser humano. O cristianismo constrói igrejas, manda erguer os olhos para o céu, para o alto, procura aprimorar o espírito e suavizar os corações. O comunismo derruba igrejas, profana altares, ordena que se olhe para baixo, na direção da vida material, da vida das sensações, condena a espiritualidade, endurece os corações. Cristo pregou amor, bondade, misericórdia. O anticristo, sob as vestes marxistas, faz apologia da violência, do terror, do ódio e da perversão. A ideologia comunista só pode, evidentemente, ser praticada com violência e mantida por violência. É o que temos visto sendo introduzido em nosso país. O terror é o recurso único de que os comunistas dispõem nas regiões onde dominam para impedir que a justiça e a verdade se estabeleçam.